Tiago Paz também apresenta um trabalho desdobrando esse trabalho que o Marco havia apresentado. Então nós temos aqui uma continuidade do histórico da razão de existência, né, da coleção Espiritismo na Universidade. Então a gente passa agora a apresentá-los de acordo com o currículo que Jefferson elaborou. Tiago Paz Albuquerque, paraibano de Campina Grande, psicólogo, com mestrado em Psicologia Social pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente no doutorado em Psicologia Social na UERJ, pesquisando a influência do Espiritismo na representação social da vida após a morte. Boa tarde a todos. Espero que não estejam cansados o suficiente depois dessa maratona de apresentações. O nosso trabalho, como eu acredito, né, partiu primeiro do trabalho do Marco Milani. Eu tive aqui primeira vez que eu vim para o EMI, 3 anos atrás, tive a oportunidade de ver a apresentação do Marco, e fiquei entusiasmado em ver tanto trabalho, porque eu estava iniciando os estudos sobre Espiritismo na academia, no mestrado, e fiquei surpreso com a quantidade. Minha parte esperava bem menos trabalhos, né? E aí, terminando o mestrado, dando continuidade do doutorado, bem ou mal a gente acaba sempre se esbarrando no bendito levantamento de pesquisa, né, para fundamentar a pesquisa, até como uma forma de entender melhor o que está faltando no campo, né, e qual pode ser a nossa contribuição, né? Então, o período que a gente abrangeu estende um pouco o período que o Marco inicialmente trabalhou, né, vai de 82 a 2009, e o do Marco, se não me engano, foi de 89 a 2006. E aí eu trouxe aqui algumas avaliações, porque eu título de mesmas avaliações em tempos distintos, em momentos distintos, com relação ao olhar de pesquisadores quando se debruçam sobre o Espiritismo e enxergam sempre uma mesma falta ou, de certa forma, poucos trabalhos, pouco aprofundamento na discussão sobre o Espiritismo no Brasil, né? Não tanto, se a gente pode pensar assim, o Espiritismo só tem 2% da população brasileira que se identifica, né? Mas mais na postura do que o Bernardo Lugosi diz, que a influência do Espiritismo é mais qualitativa do que quantitativa no Brasil, né? E aí daí meu interesse no doutorado de investigar a influência do Espiritismo numa ideia talvez mais consensual sobre a vida após a morte, que de certa forma extrapola a visão que as doutrinas, as instituições religiosas têm sobre essa vida. E aí algumas citações que talvez sejam conhecidas de muitos, né? A primeira da Maria Laura Ribeiro de Castro, aqui para 83, que é o livro dela, mas a dissertação do mestrado é de um ano antes, de 82. E ela vai dizer: o Espiritismo, ressalvada a contribuição de alguns autores, tem recebido pouca atenção dos estudiosos da religião, concorrendo com os traços espíritas para o sincretismo que teria dado origem às religiões afro-brasileiras, e tendo em comum com estas a crença em espíritos e a mediunidade, sua particularidade dificilmente percebida. Ela diz isso em que contexto? A maioria das produções acadêmicas de antes, né, participa principalmente da contribuição do Bastide, o Espiritismo aparece meramente como uma questão de pano de fundo para contextualizar o surgimento da Umbanda e a influência da Umbanda, né? Então o Espiritismo é citado mais como uma influência no surgimento da Umbanda, né, que data mais ou menos da década de 20. E aí, pouco mais de 10 anos depois, a Alexia Humberto vai fazer também uma avaliação semelhante, e ele diz: a impressão a que se chega depois de uma incursão pela literatura antropológica, sociológica e historiográfica dedicada ao Espiritismo é de sua insuficiência diante da importância cultural, social e histórica do assunto. O que se escreveu sobre o Espiritismo até agora, quando avaliado em seu conjunto, não apresenta nem a densidade da literatura, que versa sobre o que se convencionou chamar de religiões afro-brasileiras, nem a abundância que a preocupação com os grupos pentecostais tem gerado, nem a continuidade das abordagens sobre a história e a atualidade das instituições católicas. Então, a gente já vê por aí que tem muita coisa a ser feita para se estudar
do Espiritismo e compreender a real importância dele na história do nosso país. E aí mais uma avaliação da Sandra Stoll, em 2003, né? Década de 80, 90, 2003, e ela vai dizer: dentre as religiões brasileiras, o Espiritismo tem sido das menos estudadas. Os dados censitários não refletem a disseminação das ideias espíritas no imaginário brasileiro. E aí, no trabalho de Milani, já fazendo esse levantamento, ele já, no final da sua conclusão, diz que essa produção, né, apontando para a existência de 51 teses e dissertações, diz que essa produção ele pode ser considerada incipiente, mas já oferece sinais de crescimento. Então, são avaliações muito semelhantes para a gente pensar ainda o quanto há por se fazer, né, em termos de estudo do Espiritismo. E aí nossos objetivos, né, iniciais foram mapear as teses e dissertações que investigaram o Espiritismo, e aí a gente inclui essas duas questões, que é de modo central ou tangencial. O que a gente quis dizer por isso? E aí a gente entra no que eu estava conversando com o Marco agora há pouco, sobre qual critério, né, para incluir uma tese abordou o Espiritismo. E aí, em outros trabalhos de levantamento sobre religiões, eu vi essa distinção, né, entre central e tangencial, e a gente vê isso no expresso dos objetivos de cada trabalho acadêmico. Alguns já apontavam o Espiritismo como objeto central, objetivo central de estudo, e outros o Espiritismo aparece como, não meramente como pano de fundo, mas como uma questão comparada. Por exemplo, se eu estudar religiões comparadas sobre um objeto, então o Espiritismo é uma dentre as religiões, e a gente classificou isso como uma abordagem tangencial ao Espiritismo, né? Ou, por exemplo, em outro que a gente vai ver no final, um trabalho que aparece sobre o estudo de pretos velhos. Quer dizer, por que a gente inclui também nesse levantamento? Porque interessou para a pesquisadora estudar a questão do preto velho dentro do Espiritismo kardecista, que é um termo assim, muito usado na academia ainda para se referir ao trabalho de codificação de Kardec. E aí analisar quantitativamente essa produção e tentar agrupá-las segundo possíveis afinidades temáticas. Isso é uma tarefa bem difícil, então a gente só sugere esse agrupamento e aí abre para discussão outras reflexões posteriores. Grandemente concentrada na região sudeste, os estados de São Paulo e Minas Gerais, então muito da história do Espiritismo está sendo escrita agora, ou está sendo mais estudado, ou outras questões. É um Espiritismo do sudeste do país, então muito pouco tem sido feito de outras regiões. E aí, para a gente compreender bem o fenômeno, tem que estender isso. O que na verdade não indica somente o interesse de pesquisadores do Sudeste por isso, já que muitos pesquisadores de outros estados vêm para a região do Sudeste para fazer esse tipo de estudo. Então, não é uma coisa que eu acabei relacionando. E aí, quanto aos temas, principalmente foi abordar a questão da saúde, instituições espíritas, personalidades, movimento espírita, e aí eu também a questão literárias, religiões em relação, então ainda tem muita coisa para se estudar. E aí, finalizando, conclui-se que a produção acadêmica do Espiritismo, apesar de recente e pequena, está em contínuo crescimento e diversificação. Esses 3 anos, com essa produção, mostra um pouco isso. E aí, aos pesquisadores interessados no tema, o campo ainda oferece grandes possibilidades de pesquisa. Tem muita coisa ainda para ser estudada. E aqui eu divulgo um site que eu criei essa semana, terminei de finalizar isso aqui ontem. Eu acabei montando com a base de dados que eu levantei um caderno de resumos com esses trabalhos. Me deu para procurar quais dessas pesquisas já tem texto completo disponível na internet, indicar lá o link. Tem um link também da base da CAPES, um resumo com outras informações. E aí, vocês entrando nesse site, vocês podem baixar um PDFzinho que eu montei, um cadernozinho simples, um índice com os tipos de trabalhos, tem também um índice por autor e área de conhecimento, né, com as páginas. Então, qualquer erro que vocês identificarem, se tem um trabalho de vocês que não apareceu lá, vocês
me informam que eu vou atualizando. Aí quem quiser contribuir também com o trabalho, depois é só conversar comigo e a gente pode montar uma coisa a longo prazo, né, e revezando, já que isso é difícil de ser feito. Né? O Marco estava comentando também ainda agora a dificuldade que é no movimento espírita e outros trabalhos de atualizar esses dados e manter uma coisa de referência para fornecer dados e guiar as pessoas, né, pelo menos um primeiro passo, quem está começando. Eu, pelo menos, por mim, o trabalho que o Marco Blano fez me estimulou muito e indicou alguns trabalhos que eu poderia ler, então, passando para frente isso, né, enfim, desculpa passar o tempo e insistir na paciência de vocês.